Ferdinand Welsendorff. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. No coração febril da Ásia. O caminho dos grandes conquistadores. Filho da severa e triste Mongólia, Gengis Khan, o grande conquistador, subiu até o cume do Kara-Zu-Togol, diz uma antiga lenda, e fitou com seus olhos de águia a terra de leste a oeste. No oeste ele viu um oceano de sangue humano sobre o qual flutuava uma névoa purpúrea que escondia o horizonte. Ele não conseguiu ver seu destino por aquele lado. Os deuses, porém, mandaram que ele marchasse para leste levando consigo todos os guerreiros de suas tribos mongóis. A leste ele viu ricas cidades, templos esplendorosos, um povo feliz, jardins e campos férteis, e o espetáculo encheu-o de alegria. Ele falou a seus filhos: no oeste, serei o ferro e o fogo, o destruidor, a vingança do destino, mas para leste serei o grande construtor cheio de compaixão, e trarei a felicidade ao povo e ao país. Assim dizia a lenda e havia muita verdade. Para o oeste eu tinha andado, em muitos lugares, pelos caminhos de Gengis Khan e só encontrara túmulos e ruínas marcando a passagem do conquistador selvagem. Vi também uma parte do caminho de Gengis Khan para leste, o caminho que ele fez indo à China. Uma noite paramos em Dirgalanto. O velho patrão do posto de muda se lembrava de mim durante procedentes viagens até Narabanchi. Eu pernoitara ali e recebeu-nos com manifestações de alegria, contando-nos muitas histórias enquanto comíamos. Em certo ponto pediu que saíssemos da yurta e, apontando o dedo para um pico das montanhas que brilhava na luz da lua cheia, contou-nos a história de um filho de Gengis Khan que mais tarde foi imperador da China, da Indochina e da Mongólia, fascinado pela beleza da paisagem e pelos ricos pastos de Dirgalanto, decidiu fundar uma cidade. Logo, porém, a cidade ficou deserta, pois os mongóis são nômades e não conseguem viver em cidades artificiais. Sua moradia é a planície e sua cidade é o mundo. Por algum tempo a cidade foi teatro de lutas sangrentas entre os chineses e as forças de Gengis Khan, em seguida foi esquecida. Agora já não resta mais que uma torre arruinada, de onde antigamente grandes pedras eram arremessadas do alto sobre os atacantes, e uma porta que também já está em ruínas, que recebeu o nome de Kublai, o neto de Gengis Khan. Olhei para o céu esverdeado e resplandecente pelo luar, contra o qual realçavam os perfis negros das montanhas e da torre, pelas seteiras apareciam as nuvens que passavam rapidamente no céu. Saindo de Uliassutai, viajamos sem muita pressa, cobrindo apenas de 50 a 80 km por dia até que chegamos a 90 km de Zain Shabi. Despedi-me então dos outros e fui para o sul, ao encontro marcado com o coronel Casagrande. O sol acabava de surgir do horizonte, quando com meu guia mongol e sem animais de carga, começamos a subir pelas primeiras elevações arborizadas de onde ainda podia vislumbrar os meus companheiros que estavam desaparecendo no vale. Não podia prever os muitos perigos que estavam à minha espreita e que quase foram fatais durante essa expedição solitária. Ela seria muito mais demorada do quanto eu havia imaginado. Meu guia mongol, ao atravessar um pequeno rio, contou-me que durante o verão seus compatriotas vinham procurar ouro nas suas águas apesar da proibição dos lamas. Seu sistema de lavrar ouro é muito primitivo, mas os resultados obtidos comprovam que as areias são muito ricas. Os mongóis deitam de bruços e com uma pluma afastam os grãos de areia.
De vez em quando param e com o dedo molhado apanham um floco de ouro ou uma pepita minúscula que depositam num saquinho pendurado ao pescoço. Apesar do processo primitivo, eles conseguem reunir 7 gramas de ouro por dia. Decidi fazer a viagem em um dia apenas. Nos postos de muda recomendava aos homens selar os novos cavalos o mais rápido possível. Numa das mudas, a 40 quilômetros do mosteiro, deram-me um garanhão branco, grande e selvagem. Quando quis montar e já tinha um pé no estribo, ele empinou e me acertou uma patada na perna, justamente no lugar exato do meu ferimento anterior. Minha perna começou a inchar e a doer logo a seguir. Ao pôr do sol consegui ver as primeiras construções russas e chinesas, e um pouco mais tarde também o mosteiro de Zain. Chegamos até a margem de um riacho que contorna a montanha, em seu topo há rochas brancas que foram colocadas de tal forma que compõem as letras de uma oração tibetana. Aos pés daquela elevação vimos um cemitério de lamas, ou melhor, ossadas e maltas de cachorros. Enfim, logo acima nos apareceu o mosteiro, que era de forma quadrada e contornado por cercas. No centro aparecia um grande templo, totalmente diferente de todos os outros que já tinha visto no oeste da Mongólia, num estilo que não era chinês e nem era tibetano. Era uma construção branca, com paredes perpendiculares, com fileiras regulares de janelas emolduradas de preto, o teto de telhas pretas e, entre o muro e o teto, feixes de galhos entrelaçados de uma árvore do Tibete, cuja madeira nunca apodrece. A decoração era fora do comum. Na parte oriental localizavam-se algumas casas russas que eram ligadas ao mosteiro pelo telefone. É a casa do Deus vivo de Zain, explicou o mongol apontando uma delas. Ele aprecia muito os costumes russos. Ao norte, no topo de uma colina icônica, via-se uma torre que lembrava muito o Zicurat de Babilônia. Era o templo onde se achavam guardados os livros e manuscritos antigos, os ornamentos e objetos quebrados que outrora foram usados durante as cerimônias religiosas e os paramentos dos Hutuktus mortos. Atrás desse museu havia uma escarpa de rocha tão íngreme que seria impossível escalá-la. Na superfície da rocha viam-se esculpidas as imagens dos deuses lamaístas, colocados ali sem muita preocupação com a simetria. As esculturas mediam de 2 a 2,5 metros de altura. À noite os monges acendiam lâmpadas em frente aos altos relevos para que as imagens dos deuses e das deusas pudessem ser vistas de longe. Entramos pelo bairro comercial. As vielas estavam desertas e nas janelas só havia mulheres e crianças. Parei numa lojinha russa cujas sucursais eu já tinha visto em outras partes do país. Fiquei surpreso porque fui recebido como um velho amigo. Fiquei então sabendo que o Hutuktu de Narabanchi tinha enviado mensagens a todos os mosteiros para que, onde eu chegasse, tivesse sempre ajuda e assistência, já que eu tinha salvo o mosteiro de Narabanchi e porque, pelas indicações divinas, eu era um Buda encarnado e querido pelos deuses. Aquela mensagem do Hutuktu foi-me de grande valia, aliás poder-se-ia dizer que ela me salvou da morte. A hospitalidade daquela gente foi muito reconfortante, especialmente porque minha perna ferida e inchada provocavam-me sofrimentos atrozes. Tirando a bota vi que meu pé estava coberto de sangue, pois a patada do cavalo reabrira o antigo ferimento. Mandaram buscar um felcher para que me curasse e medicasse, e daí a 3 dias consegui novamente andar. O coronel Casagrande não estava em Zain Shabi.
Após desmantelar o destacamento de regulares chineses que tinham matado o comandante, ele havia voltado para Vancouver. O novo comandante deu-me uma carta que Casagrande tinha deixado para mim e na qual convidava-me a segui-lo para Vancouver, depois de devidamente descansado. Junto à carta havia um documento mongol que me autorizava a receber cavalos e carretas em cada rebanho, por intermédio da urga que explicarei mais adiante, e que me deu a possibilidade de conhecer a vida dos mongóis e o país por um prisma totalmente diferente de que não poderia conhecê-lo de outra forma. Eu teria gostado de desistir, se fosse possível, dessa viagem de mais de 300 quilômetros que para mim representava mais cansaço, todavia compreendi que Casagrande, que eu ainda não conhecia pessoalmente, devia ter razões muito sérias para querer falar comigo. No dia seguinte à minha chegada, a 1 hora, recebi a visita do próprio Deus do lugar, Chögyam Pandita Rutukito. Ter-me-ia sido impossível imaginar uma aparição divina mais estranha. Era um moço de mais ou menos 22 anos, baixinho e magro, com gestos rápidos e nervosos. O rosto expressivo era iluminado e dominado, como o de todos os deuses mongóis, por grandes olhos apavorados. Estava metido numa farda russa de seda azul com dragonas douradas e com o emblema reservado ao Rutukito Pandita, calças de seda azul, altas botas, e na cabeça um barrete branco de astracan encimado por uma ponta amarela. No cinturão levava um revólver e uma espada. Não sabia, na realidade, que opinião fazer desse deus fantasiado. Tomou comigo uma xícara de chá e começou a conversar, misturando russo com mongol. A pouca distância da minha cure encontra-se o antigo mosteiro de Erdemidro, construído sobre as ruínas de Karakoram, a antiga capital de Gengis Khan. Kublai Khan esteve aí muitas vezes. Ele ia em romaria até o mosteiro e ali descansava de seus afazeres de imperador da China, das Índias, da Pérsia, do Afeganistão, da Mongólia e de metade da Europa. Hoje em dia só há ruínas e túmulos para marcar o local daquele antigo jardim dos dias felizes. Os santos monges de Barancuri encontraram nas celas subterrâneas manuscritos mais antigos que a própria Erdemidro. Entre estes manuscritos Maramba Metchikartak descobriu uma profecia que anunciava que o Rutukito Desain, que usaria o título de Pandita, ia ter somente 21 anos, nasceria no coração das terras de Gengis Khan e teria sobre o peito a marca natural de uma suástica. A profecia dizia também que esse Rutukito seria honrado pelo seu povo numa época de grandes guerras e grandes calamidades. Dizia que ele iniciaria a luta contra os criados da desgraça vermelha e que venceria e daria novamente a paz ao mundo. Enfim, que ele comemoraria esse dia feliz dentro da cidade, construindo templos brancos e tocando 10.000 sinos. Eu sou o Pandita Rutukito. Os signos e os símbolos convergiam na minha pessoa. Vou destruir os bolcheviques, esses criados da desgraça vermelha, e vou descansar em Moscou após todos os meus esforços. Por isso pedi ao coronel Casagrande para alistar-me no exército do barão Gerny para permitir que eu lute. Os lamas estão tentando impedir minha saída daqui, mas afinal quem é o Deus vivo? Bateu o pé no chão com expressão aborrecida enquanto os lamas e a guarda que o acompanhava curvavam a cabeça em sinal de reverência. Antes de despedir-se, ele ofereceu-me um atiki e remexendo em todas minhas sacolas encontrei o único objeto que eu possuía e que era digno de ser oferecido a um Rutukito, um pequeno frasco de osmirídico, esse raro e natural associado da platina. Aqui está o mais estável e o mais duro dos metais, disse-lhe.
eu o ofereço para que eu seja símbolo de vossa glória e de vosso poder, ó Hutuktu. O Pandita agradeceu e convidou-me a visitá-lo. Quando consegui novamente andar, fui até sua residência. A casa era decorada à moda europeia. Tinha luz elétrica e telefone. Ofereceu-me vinho e doces e apresentou-me a dois personagens muito interessantes. Um era um velho cirurgião tibetano, com o rosto fortemente marcado pela varíola, vesgo e nariz marcante. Esse indivíduo estranho era muito conhecido no Tibete. Sua tarefa era tratar e curar os Hutuktus quando doentes e de envenená-los quando ficavam por demais independentes ou extravagantes, ou então quando sua política não coadunava com as diretrizes do Conselho dos Lamas que assessoravam o Buda encarnado ou o Dalai Lama. Acredito que o Pandita Hutuktu, a essas horas, já deve estar descansando na paz eterna no topo de alguma montanha sagrada, levado para lá pelos métodos solícitos de seu estranho médico de corte. O espírito guerreiro de Pandita Hutuktu não era visto com bons olhos pelo Conselho dos Lamas que condenavam o espírito aventureiro daquele Deus vivo. Pandita tinha um fraco pelo vinho e pelo baralho. Um dia estava jogando baralho com alguns russos, quando os lamas chegaram correndo à sua residência porque já se iniciava o serviço divino no templo, e o Deus vivo tinha que tomar seu lugar sobre o altar e receber as orações de seus súditos. Mas ele não estava em casa, estava jogando noutro lugar. Sem o menor sinal de embaraço, Pandita jogou a capa vermelha de Hutuktu nos ombros, sobre o colete e as calças cinzentas à europeia, e deixou-se levar em seu palanquim pelos lamas escandalizados. No mesmo dia em que conheci o cirurgião envenenador, encontrei na casa do Hutuktu um moço de uns 13 anos, que eu julguei ser, pela idade, pela roupa vermelha e pelos cabelos curtos, um bandi, ou estudante, a serviço na casa do Hutuktu. Descobri, porém, que me enganara. O moço era o primeiro Rubilgan, também um Buda encarnado, um vidente hábil e o sucessor do Pandita Hutuktu. Ele andava constantemente embriagado, era um grande jogador, e vivia inventando engraçadíssimas brincadeiras que deixavam os lamas profundamente feridos em sua dignidade. Naquela mesma noite conheci também o segundo Rubilgan quando ele veio visitar-me, era ele o verdadeiro administrador de Zain Shabi, que era um domínio independente sob o controle direto do Buda encarnado. Esse Rubilgan era um homem de 32 anos, e sua aparência era grave e ascética. Recebera uma educação excelente e conhecia profundamente as ciências mongólicas. Falava russo e lia muito nesse idioma, já que estava profundamente interessado na vida e na história dos outros povos. Admirava profundamente o gênio criador do povo americano, e disse: quando você for à América, diga aos americanos para virem aqui tirar-nos das trevas. Os chineses e os russos levar-nos-ão à perdição. Só os americanos poderão salvar-nos. Estou satisfeito de poder agora transmitir as palavras desse mongol influente, que manda um apelo ao povo americano. Por que não salvar este povo honesto que vive nas trevas e na opressão? Por que deixar que pereça? O espírito mongol é rico de forças morais. Ajudai esse povo a tornar-se culto, ajudai-o a utilizar-se das riquezas de sua terra, e a antiga nação de Gengis Khan será para sempre uma amiga grata e fiel. Quando fiquei completamente restabelecido, o Hutuktu convidou-me a ir em sua companhia até Erdenlidizu e eu aceitei com muita satisfação. Na manhã seguinte chegou uma carreta leve e confortável.
Nosso passeio durou 5 dias, visitamos Erdenidizu, Karakorum, Otuzaidan e Arabalgazum. São as ruínas das cidadelas e dos mosteiros construídos por Gengis Khan e seus sucessores, Ugadai e Kublai, no século XIII. Somente sobraram as muralhas e as torres, alguns grandes túmulos e livros repletos de lendas e histórias. Veja esses túmulos, falou o Hutu Kito. Aqui sepultaram o filho de Khan Wilke. Os chineses tinham lhe dado dinheiro para que ele assassinasse seu velho pai, mas sua irmã matou com suas próprias mãos o jovem príncipe a fim de proteger seu velho pai que era imperador. Aí está o túmulo de Tissinila, a mulher querida de Kamangu. Ela saiu da capital da China para ir até Karkabolgazum, e chegando ao fim da viagem apaixonou-se pelo audacioso pastor Dancharin, aquele que, montado em seu cavalo, corria mais célebre que o vento e pegava os iates e os cavalos selvagens à unha. O Khan enfurecido mandou que a infiel fosse estrangulada, mas em seguida mandou sepultá-la com todas as honras imperiais e vinha frequentemente até o túmulo para chorar o amor perdido. Que aconteceu com Dancharin? Perguntei. O Hutu Kito não sabia, mas seu velho criado que conhecia todas as histórias, respondeu. Ele lutou durante muito tempo contra os chineses ajudado por ferozes bandidos Tcharars. Contudo ninguém sabe como ele morreu. Em certas épocas os monges chegam até as ruínas para fazer orações, e ao mesmo tempo procuram livros ou objetos sagrados que estão ocultos entre as ruínas. Recentemente foram encontrados 2 fuzis chineses, 2 anéis de ouro, e grossos rolos de manuscritos fechados por correias. Por que essa região atraiu tantos poderosos imperadores que reinaram do Pacífico até o Adriático? Perguntava a mim mesmo. Não poderia ser apenas pelas montanhas e pelos vales cobertos de larices e bétulas, nem por causa das vastas extensões de areia, ou os lagos escondidos e as rochas estéreis. Os grandes imperadores vinham até aqui, lembrando a visão de Gengis Khan, e aqui procuravam novas visões que descortinassem seus milagrosos e majestosos destinos, cercados como eram de honras divinas, de obediência e de tédio. Onde poderiam eles entrar em contato com os deuses e com os bons e maus espíritos a não ser aqui, onde eles moram? A região de Zain, coberta de antigas ruínas, devia ser o local predestinado. Só podem subir aquelas montanhas os que descendem em linha direta de Gengis Khan, explicou o pandita. Quando chega a meia altura, o homem comum sufoca, e se ele ousar ir mais longe, acaba morrendo. Não faz muito tempo, alguns caçadores mongóis perseguiram uma malta de lobos, mas quando chegaram naquele lugar, todos morreram. Sobre os flancos da montanha podem ser vistas as ossadas de águias, de carneiros monteses e daqueles antílopes cabarga que correm leves e ligeiros como o vento. Aí mora o mau demônio que é o dono do livro dos destinos humanos. Obtivera, afinal, a resposta às minhas interrogações. Uma vez no Cáucaso subi por uma montanha entre Sukhumkal e Tuxtlan onde os lobos, as águias e as cabras monteses morrem. Também os homens morreriam se não tivessem o cuidado de andar a cavalo por aquela região. Da terra emana ácido carbônico que se desprende dos flancos da montanha sufocando toda e qualquer vida animal. O gás fica perto do solo formando uma camada de mais ou menos 50 centímetros. Os cavaleiros passam por cima da camada e os cavalos erguem a cabeça, fungam e relincham de medo até sair daquela zona perigosa.
Aqui, sobre a montanha habitada pelo demônio que lia o livro dos destinos humanos, produzia-se o mesmo fenômeno e compreendia o medo supersticioso dos mongóis e também a atração exercida por esses lugares sobre os descendentes de Gengis Khan, cujas estaturas eram altas, quase gigantes. Suas orgulhosas cabeças pairavam bem acima do gás letárgico, e assim conseguiam chegar ao topo daquela terrível e misteriosa montanha. O fenômeno pode ser explicado também do ponto de vista geológico, já que essa região representa o limite meridional dos depósitos de hulha que produzem o ácido carbônico e o gás metano. Não muito longe das ruínas que cobrem as terras de Rondopsinjantisu, encontra-se um pequeno lago que, às vezes, cobre-se de chamas alaranjadas que aterrorizam os mongóis e seus rebanhos de cavalos. Naturalmente existem inúmeras lendas a respeito daquele lago. Neste ponto, uma vez caiu um meteoro que penetrou profundamente no solo. Na cratera formou-se o lago. Parece que os habitantes das passagens subterrâneas, metade homens e metade demônios, estão trabalhando para tirar aquela pedra do céu do seu profundo receptáculo, porém quando eles tentam erguê-la ela incendeia o lago e a seguir, cai novamente, apesar de todos os esforços. Não vi pessoalmente o lago, mas um colono russo me disse que deveria haver petróleo na superfície da água, que pegava fogo por causa das fogueiras dos pastores ou, talvez, pelos raios quentes do sol. De qualquer forma, todas essas coisas concorrem para explicar o estranho fascínio que essa região exercia sobre os potentados mongóis. Karakorum provocou em mim o mais forte impacto. Naquela cidade viveu o cruel e sábio Gengis Khan. Ali ele arquitetou seus planos de gigante, afogar o oeste no sangue e cobrir o leste de uma glória tão grande que nunca mais se viu igual. Gengis Khan construiu duas Karakorum, a primeira perto de Tetsagol, na rota das caravanas, e a outra no Pamir, onde os melancólicos guerreiros sepultaram os maiores conquistadores num mausoléu construído por 500 escravos que foram sacrificados em homenagem ao espírito do defunto quando a obra foi terminada. O guerreiro Pandita Ruto Kito elevou preces entre as ruínas, onde erravam os espíritos daqueles potentados que já tinham reinado sobre a metade do mundo, ardia nele como uma chama o desejo de realizar os mesmos feitos heróicos a fim de elevar-se à mesma glória de Gengis Khan e Tamerlão. No dia seguinte à nossa volta a Zainchab eu já estava me sentindo restabelecido e marquei minha saída para ir a Vancouver. Despedi-me do Ruto Kito que me deu um grande atique e agradeceu mais uma vez o presente que eu lhe tinha oferecido no primeiro dia. É um magnífico remédio. Estava um pouco cansado depois de nosso passeio, mas tomei seu remédio, e estou me sentindo perfeitamente bem. Sou-lhe por demais agradecido. O pobre rapaz engolira meu frasquinho de osmirídio. Eu tinha certeza que isso não poderia fazer-lhe mal, mas achei realmente extraordinário que isso lhe fizesse bem. Quem sabe os médicos ocidentais queiram experimentar esse remédio simples e barato. Só existem 8 libras de osmirídio no mundo todo. No caso, quero para mim os direitos para a Mongólia, Barga, Xinjiang, Kukunor e os outros países da Ásia Central. Levei um velho colono russo para servir-me de guia. Deram-me uma grande carroça, leve e confortável, puxada de forma estranha. Uma vara de 4 metros de comprimento era fixada nos varais da carroça. 2 cavaleiros de cada lado seguravam essa vara, amarrando-a às suas selas, e galopando, me puxavam através da planície. Seguiam-nos mais 4 cavaleiros, com 4 cavalos de reserva. Fim desse capítulo.